E agora convido a conhecer um jovem de 27 anos ligado à caça de talentos no mundo da moda e da representação. Se fosse há uns anos, ninguém acreditaria que seria essa a vida dele. O Sérgio Costa, estudou Engenharia Informática, mas aos 20 anos foi-lhe diagnosticada uma doença grave e a vida dele mudou. Sérgio, muito boa tarde. Olá, boa que tarde. doença foi essa? Inicialmente pensava-se que era esclerose múltipla, mas depois de fazer alguns exames, que demorou muito tempo, porque os primeiros sintomas começaram aos 18 anos e só aos 20 e poucos é que eu tenho de facto um diagnóstico. Aliás, eu ainda não tenho um diagnóstico, mas isso tem a ver com a natureza da doença em si. Só aos 20 e poucos é que de facto se começou a apontar para a esclerose lateral amiotrófica. E pronto, e foi isso. Aos 18 anos, portanto, dos 18 aos 20 andou naquela fase de haver, a doença dava sintomas, ia ao Exato. médico. O que é que correu mal, quais foram os sinais que apontaram para que qualquer coisa não estava bem? Mais ou menos na altura em que eu entrei na universidade, portanto foi bastante problemático. Uns meses depois de ter entrado eu comecei a ter bastante fraqueza muscular, não só na perna direita como também no braço direito, e deixei de poder escrever completo. E portanto esses foram os primeiros sintomas. Depois comecei também a notar uma certa atrofia na fala, e portanto todos esses sintomas apontavam para uma doença do foro neurológico. E depois com os exames, portanto não há ainda um exame que permita dizer com certeza absoluta que a pessoa tem a esclerose lateral amiotrófica ou a esclerose múltipla, e portanto foi uma despistagem que demorou algum tempo até chegarem de facto àquela conclusão. E isso apanha um jovem numa idade com muitos planos para a vida, com um curso pela frente. Como é que se reage a uma notícia destas? Eu, para dizer a verdade, eu acho que os meus familiares ficaram mais preocupados que eu, porque por alguma razão eu nunca fiquei convencido de que tinha aquele problema e de que, pronto, eu obviamente hoje em dia com a internet é muito fácil ver outros casos, é muito fácil ver a evolução que as pessoas normalmente têm, e portanto dizer a um jovem de 20 anos que tem 5 anos de vida, ou menos de 5 anos de vida, que é o tempo médio que se tem com essa doença, é muito complicado. Mas essa informação, como é que lhe chegou a saber que uma doença destas podia dar-lhe apenas 5 anos de vida? Não foi dada pelos médicos, portanto houve sempre, da parte dos 2 médicos que me acompanharam e que ainda estão a acompanhar, o cuidado de não me preocupar muito. Falavam às vezes mais com os meus pais, mas nunca davam nomes, portanto, porque isto obviamente é muito complicado. Estamos a falar de coisas graves, coisas raras, e portanto houve sempre esse cuidado. Mas eu sinceramente nunca estive convencido de que me iria acontecer o mesmo que acontece à generalidade das pessoas. Nem houve aquela curiosidade de ir saber muitas coisas, que às vezes há essa tentação, saber muitas coisas e deparar-se com informações até mais pesadas, não é? Porque uma pessoa que não seja leigo não consegue avaliar muitas das informações que lhe chegam, não é? Claro. Sim, quer dizer, a partir do momento em que um dos médicos me falou que a minha situação era praticamente idêntica à do físico Stephen Hawking, eu obviamente fui tentar saber tudo sobre a vida dele, o que é que lhe tinha acontecido, e de facto comecei a encontrar tantas coisas em semelhante com o caso dele, e pronto, e depois começa a surgir um certo medo, um certo pânico, o que é que me vai acontecer. Mas eu acho que talvez tenha sido negação, ou talvez tenha sido sempre uma réstia de esperança. Eu nunca estive convencido de que... Nunca esteve convencido. Não. E o seu caso é um caso que espantou os médicos, porque o caso do Sérgio é um caso único. Exato. Pelo menos em termos daquilo que se diz, os casos reportados, não se conhece mais nenhum. Portanto, nessa doença há uma evolução, portanto, os sintomas têm depois uma evolução, a doença vai-se agravando, no seu caso estacionou. Exatamente, portanto, ou o meu organismo, ou eu tenho outra doença diferente, também é sempre uma hipótese, uma coisa que ainda é desconhecida neste momento, ou então o meu organismo encontrou uma forma de travar a doença. São as duas hipóteses. E a sua cabeça encontrou uma forma de travar também a doença? Acha que o Sérgio tem lidado bem, ou seja,
lidar bem é sempre difícil, mas Claro. lidar de uma maneira positiva em relação a isto. Quando diz, eu nunca acreditei que isto fosse comigo. Sim, de facto é assim. O que eu tentei fazer foi concentrar-me naquilo que eram os meus objetivos. Terminar em primeiro lugar o meu curso, fazer um mestrado, depois fazer um doutoramento e ter uma boa vida. Eu concentrei-me nisso, agarrei-me a isso e tentei nunca pensar muito naquilo que me estava a acontecer. E pensar, Sérgio, nos outros. Exatamente, pensar E é nos aí outros. que de repente vemos este jovem que tem um percurso na área das ciências, de repente encontra-se no mundo da moda, da representação. Como é